Ah, Deus quiser. Mas essa tá mais legal do que o diabetes. O diabetes foi o pequenininho. Apesar de eu acabei de falar no início, claro que eu acabei essa prova, acabou de ser mercado essa semana, o Instituto Federal de Diabetes apresentou mais um critério para diagnosticar diabetes. Falei para vocês que o POTG, é aquele exame que faz depois de 75 gramas de desfazol, né? É uma forma de diagnosticar diabetes, porque os pacientes com pré-diabetes, eu quero fazer um diagnóstico mais precoce, deu uma glicose abaixo de 126. Pacientes têm resistência insulínica, tem predisposição para o diabetes, tem história familiar, uma mulher com SOP, eu vou e faço o POTG. A gente só dosa até o momento 2 horas depois. Se esse resultado for maior ou igual a 200, a gente confirma o diagnóstico de DM2. Eu não preciso repetir esse exame, tá? Eu não preciso de ter esse exame e a glicada, esse exame basta como diagnóstico de DM2. Por favor. Mas isso já existia. Antes do POTG, maior ou igual a 200, 2 horas depois, o líquido confirma. Mas tem mais POTG acima de 200, não. Uma glicose de jejum, sim. Ou a glicada. Se eu estou usando a glicada sozinha, ela não é como parâmetro. Então, assim, se eu tenho a glicada, aí eu preciso ou da glicose de jejum ou do POTG. Mas se eu tenho POTG, eu não preciso pegar o POTG e já pedir uma glicada depois para o paciente, entendeu? O que mudou foi que agora eu faço 1 hora também. Antes eu fazia 1 hora só na gestante. O teste da gestante é diagnóstico de diabetes gestacional de 24 e 28 semanas de gestação naquelas que não têm diagnóstico no início da gravidez. As que já têm diagnóstico no início da gravidez com a glicose de jejum maior que 92, eu não preciso fazer o POTG, gestacional. Mas antes eu fazia na gestante, tá? 0 eu faço, né? 1 e 2 horas, agora no adulto, a gente também vai começar a coletar a glicose 1 hora depois do estrosol, tá? Mas isso acabou de ser publicado essa semana, tá? Ainda nem da Sociedade Brasileira de Diabetes não publicou uma nota sobre isso, a americana não publicou, quem publicou isso foi o IDF. E qual é a referência, professor? Instituto Federal de Diabetes. Não, a referência. Os valores, acho que 158. Eu nem decorei ainda. Vou ler no final de semana, agora eu vou ler o artigo, né? Mas assim, isso ainda não é um consenso, né? Vai ter prova de título agora, maio. Eu acho que não vai nem cair na prova de título ainda, porque a prova já está feita mês que vem. A gente ainda vai considerar. A prova é em maio, eu acho que a prova deve estar até feita, eles nem colocaram isso na prova de título, né? Bom, mas só para curiosidade para vocês, eu mostrando a vocês como a vida do médico não é fácil. Acabei de dar aula para vocês, expliquei tudo, agora já mudou, entendeu? Não que mudou, mas já acrescentou, né? Um dia desse dei aula de obesidade sobre um remédio maravilhoso. 3 meses depois, em fevereiro, eu dei aula de novembro de obesidade, em fevereiro o remédio saiu de linha. Entendeu? Assim, pá, não pode mais prescrever. Eu saí procurando os pacientes, para os pacientes voltarem. Então, a medicina é assim, atualização constante, a gente quer ficar doido, mas tem que sentar e atualizar. Bom, estamos falando de hipertiroidismo. E aqui é o tratamento da doença de Graves, só para relembrar que a gente tem 2 possibilidades de medicações, o metimazol e o clopidogrel. O metimazol é a droga de escolha na maioria dos casos, exceto quando a gente está falando de uma paciente gestante no primeiro trimestre da gravidez, que a gente não pode usar o metimazol. Porém, ele é o melhor em termos de adesão, porque ele é uma posologia única, né? Isso facilita o tratamento. Efeitos colaterais, ele não é hepatotóxico, como o clopidogrel, mas ele pode causar em alguns pacientes uma síndrome colestática, tá? Os 2 podem levar a uma complicação bem grave, chamada a granulocitose, mas isso é muito raro, mas é uma coisa que a gente precisa saber, porque diante de um paciente que iniciou o tratamento, a gente precisa orientar em caso de
febre súbita, uma infecção respiratória, uma dor de garganta, é aconselhável naquele momento que ele realize um hemograma. Caso, ao realizar o hemograma em evidência de um quadro infeccioso, o paciente tem leucopenia, essa leucopenia pode ser induzida pelo uso do medicamento e o processo infeccioso ser uma infecção oportunista. Eu preciso suspender o medicamento em casos de leucopenia, tá? Agora o paciente está com quadro infeccioso, está usando metimazol, faz o hemograma e dá leucocitose. É um quadro infeccioso que apareceu, que pode acontecer com qualquer pessoa, uma dor de garganta, uma infecção, entendeu? Mas, urgência de infecção, uma leucopenia, não é uma leukopeniazinha assim, de 3.200, 3.100, não, de leucócitos. Uma leucopenia importante, às vezes 1.500 de leucócitos, tá? Realmente reduz mesmo a formação de células brancas, tá? Essa complicação, quando existe, ela é muito rara, tá? É uma para quase 100.000 pacientes, tá? Mas quando há isso, não posso usar mais nem profil que tem metimazol, tá? Foi com profil, não pode usar nenhum dos dois mais. Foi com metimazol. As duas drogas podem induzir, tá? Outra causa de hipertireoidismo, e quando a gente fala hipertireoidismo, a gente está falando que os hormônios estão sendo produzidos pela tireoide, se origina num quadro chamado de cálcio multinodular, tá? Geralmente, pacientes que têm nódulos tiroidianos por muitos anos, então isso vai aparecer mais no idoso, e aí há, com o tempo, uma mutação também nesse gene do receptor de TSH, e esse nódulo passa a produzir mais hormônio do que o normal. Mas não é muito mais, é um hipertiroidismo mais leve. Os níveis hormonais são baixos, apesar de serem mais altos que o normal, a gente consegue controlar com doses baixas de tapazol, tá? Que é o metimazol. Então, quando há uma produção aumentada por um bócio multinodular, geralmente é um paciente que tem um bócio de longa duração, ou seja, tem nódulos tiroidianos, faz acompanhamento comigo, uma vez por ano, vai lá vários nódulos, e aí de uma hora para outra o TSH começa a suprimir, às vezes altera T3 e T4, às vezes o TSH é suprimido com T3 e T4 normal, e a gente chama isso de hipertiroidismo subclínico, quando só o TSH altera e os hormônios não alteram, se o TSH está suprimido, então é hipertiroidismo. Se os hormônios tiroidianos estão normais, a gente chama de subclínico. Acomete mais idoso, mas pode fazer o hipertiroidismo franco, gente, com TSH suprimido e T3 e T4 livre também elevados. Não tem oftalmopatia. Quem é o responsável fisiopatológico pela oftalmopatia? Mas qual é o caso, né? Os anticorpos são negativos, o paciente não tem doença de Graves, está em bócio multinodular. Vamos tentar mostrar aqui, mas assim, um nódulo tireoide, tá? Aqui é a textura da tireoide, aqui ele direciona bem direitinho o nódulozinho. E aqui outros, ó. Né? E aqui mostrei para vocês essa imagem também, da cintilografia. Essa imagem é que a gente faz inicial. Essa aqui é a captação 24 horas depois do iodo radioativo. Então captou aqui, mas não captou muito nessas regiões, porque são esses nódulos que evoluíram com uma mutação, então recebendo mais iodo, produzindo mais iodo, tá? Mostrei também essa foto para vocês, quando os bócios são muito volumosos, cresce muito, ele mergulha, né, para dentro do intestino, e aí pode até atrapalhar a respiração por desviar a traqueia. O adenoma tóxico também é um quadro de hipertiroidismo, é um nódulo só, tá? Então, o bócio multinodular tem vários nódulos, o adenoma tóxico é um nódulo só, e a gente chama isso de doença de Plummer, tá? Nódulos podem ser grandes, a maioria deles são maiores do que 3 centímetros, mas isso não é lei, pode ser menor, tá? Pacientes jovens do sexo feminino, muito mais frequente, e realmente aqui também há uma mutação pontual
somática no gene do receptor do TSH, gerando um ganho de função. Então, aquele nódulo produz muito mais hormônio que o restante da glândula, fazendo que até o restante da glândula fique atrófica, pare de funcionar, porque é como se ele captasse todo o iodo. Todo o iodo fica com ele, né? Que é o que a gente alimenta, que a gente come. No início, pode também ter um quadro ainda de hipersubclínico, tá? Porém, acaba depois evoluindo para hipertiroidismo mesmo. É a causa mais frequente de uma toxicose induzida por T3, porque a produção hormonal pode divergir, produzir muito mais T3, justamente porque é uma coisa que está acontecendo sem feedback, de forma automática. Os autoanticorpos são negativos. Na ultrassom a gente vai detectar um nódulo único, mas essa ultrassom ela só vai ser solicitada porque você diagnosticou ou você notou um aumento uninodular ou você recebeu um exame de TSH suprimido, sem anticorpos, aí você foi pesquisar a causa, aí você achou na ultrassom esse nódulo, tá? E a cintilografia vai mostrar sim o nódulo quente e o restante da glândula suprimida, tá? Pode acontecer, na maioria das vezes, quando você tem hipertiroidismo, você vai ter a produção fisiológica de T3 e T4. A tireoide produz mais o quê? T4 ou T3? T4, tá? No adenoma tóxico, você pode haver uma produção maior de T3 e T4. Pode haver. Aí há várias explicações. Uma delas é pela mutação que ocasionou isso. Foi uma mutação, não foi um estímulo para a produção. Ela está se auto-ativando ali pela mutação do gene. Só precisa saber que pode acontecer. Então, se perguntar numa prova qual a causa mais frequente de T3 toxicose dentro das doenças abaixo, doença de Graves, bócio multinodular, adenoma tóxico. Mas qual que é a importância disso no tratamento, que vai mudar no tratamento? Nada, entendeu? Só curiosidades, tá? Aí aqui a imagenzinha, ó, como é que fica o restante da glândula e o nódulo aqui, ó, tá? Então, realmente vou mostrar que ele está captando todo o iodo radioativo, então significa que durante o dia a dia da pessoa também está sendo captado assim, o iodo que a pessoa come, e o restante da glândula fica totalmente atrófico, tá? E aí, tratamento de bócio multinodular e tratamento de adenoma tóxico. Vamos lá. Se os dois são condições que levam a hipertiroidismo, a maioria dessas condições, as duas condições são, na maioria das vezes, doenças malignas ou benignas? Benignas, tá? Um nódulo que, na grande maioria das vezes, um nódulo que é produtor de hormônio é um nódulo benigno, tá? Geralmente, o que é maligno se diferencia. E se diferencia, deixa de ter as características originais da célula. Não, ele não se diferenciou do restante, ele continuou produzindo hormônio, só está produzindo muito. Mas ele não deixou de produzir, não é uma célula que é totalmente diferente da célula tiroidiana, ela simplesmente trabalha mais. Então, o adenoma tóxico é uma lesão benigna, tá? Na grande maioria das vezes, existe 1% que não é benigno, tá? Porém, a gente não vai diferenciar isso na cintilografia. Qual que é o objetivo da cintilografia nessas lesões? Dizer simplesmente o quê? Se é produtor de hormônio ou não é produtor. Então, se o nódulo é frio ou se o nódulo é quente. Se o nódulo é frio, ele não produz hormônio, simplesmente. Aí ele é câncer? Não tem como dizer, não é isso. A cintilografia não foi feita para isso. É quente, ele está captando muito iodo radioativo, mais do que o normal, muito provavelmente esse nódulo é alto, tá? Tanto que a gente só vai para a cintilografia na presença de um nódulo com TSH suprimido, baixo. Já estou suspeitando de hipertiroidismo, quero confirmar que aquele nódulo é hipercaptante, nódulo quente, tá? Por que eu estou falando isso para vocês?
Se a lesão é benigna, o tratamento obrigatoriamente tem que ser cirúrgico? Não. Mas se eu passar para o meu paciente com adenoma tóxico, tapazol, metimazol, uma hora vai mudar? Vai parar algum momento de trabalhar? Vai diminuir a produção, e na hora que eu tirar o metimazol, o que acontece? Volta. Eu vou alcançar cura do adenoma tóxico usando o metimazol ou Clopil? Não. No caso daqueles pacientes que ficam utilizando tanto o metimazol quanto o Clopil de tirocina, depois de 2 anos, eles não deu efeito. Pois é, mas aí na doença de Graves. Na doença de Graves a gente usa. Agora, é isso que eu vou falar. Vou ensinar também para vocês. Aqui, a gente só usaria se fosse assim, se estivesse segurando com doses muito baixinhas. No idoso, por exemplo, já com 80 anos, com dose multinodular, tóxico, tem leve hipertiroidismo, eu consigo usar 5 mg de metimazol e controlar essa dose de 5 até 10, não há nenhum problema não ser usada continuamente. A grande questão é que se eu precisar 20, 30, 40 miligramas e o paciente necessitar dessa dose por muitos anos, porque não vai entrar em remissão, é uma mutação, né, com ganho de função, eu não vou conseguir mudar a mutação da célula e fazer com que agora ele não produza mais, se eu usar 2, 3, 5, 4, não vou conseguir alcançar essa melhora. Com Graves eu posso conseguir uma doença autoimune, tá? Ao longo da vida os anticorpos vão sendo reduzidos, eu consigo, com o próprio metimazol, eu consigo atuar também de forma imunológica, reduzindo os níveis de TRAB. Agora, com adenoma tóxico, eu não consigo. Então, qual que é o principal tratamento do adenoma tóxico? Iodo radioativo, tá? Oi? Ablação. Ablação do tecido tiroidiano com iodo radioativo, tá? Ai, doutora, dói, machuca? Não. É tomado, tá? A gente encaminha esse paciente para uma clínica e um médico nuclear. O médico nuclear, através da cintilografia, vai me ajudar a quantificar a dose que ele vai tomar. Na grande maioria das vezes, essa dose varia de 10 a 15 mg. E aí o paciente vai atingir o hipotiroidismo até 6 meses após o iodo radioativo. Não dói, não machuca, dá uma secura na boca, tá? Ele reduz a produção de saliva, ele pode levar uma inflamaçãozinha nas glândulas salivares, elas também captam iodo, tá? Mas com doses baixas, é algo muito simples, muito fácil, com poucas orientações a respeito disso. Doses mais altas que a gente faz para câncer de tireoide, aí sim são mais sintomáticos, tá? Podem causar até alteração de fertilidade ovariana na mulher, tá? Recomendações do iodo radioativo: dieta, tá? O paciente tem que estar numa dieta isenta de iodo alguns dias antes, pelo menos umas 2 semanas antes, não fazer nenhum exame contrastado com iodo. Alguns produtos de beleza têm iodo, não pode utilizar. Por quê? Porque daí a tireoide não vai estar ávida por iodo. E aí quando você ingerir o iodo radioativo, ela já acabou de ter iodo anteontem, o resultado não vai ser tão bom, tão satisfatório. É importante que a tireoide capte toda aquela dose que o paciente ingerir, para isso ela tem que estar sem iodo nenhum, tá? Então a gente faz bem direitinho, o paciente faz a dieta, ele não precisa ficar sem consumir o sal, é só ele manipular um sal sem iodo, tá? Comprar um sal sem iodo. E aí, o rosa, cuidado, porque tem alguns rosas que tem, então é melhor ele ir lá e comprar um salzinho, porque, gente, esse tratamento é caro, um tratamento de quase mais de R$2.000, e sim, pode dar errado, tá? Pode dar errado se o paciente não utilizou a dose 100%. Não, é pela radioatividade. Não, assim, antes de ele instalar não, vamos lá. Esse efeito de dióxido bêsico ou o do outro que leva a hipotiroidismo, que eu esqueci, Wolff-Chakoff, são 2 situações que podem acontecer por excesso de iodo. Você tem predisposição à doença autoimune tiroidiana, você não sabe disso. Você tem anti-TPO positivo ou claro positivo. E
E aí você começa a assistir vídeos que orientam que você tem que tomar iodo, Lugol. Aí você começa a tomar mais iodo do que você precisa. Existem duas situações que podem acontecer com você de efeito negativo pelo aumento abrupto do iodo na tua corrente sanguínea, que é o fenômeno de Wolff-Charcot ou de George-Basilow, né? Induz tiroidites e podem elevar o seu nível de hormônio tiroidiano, causando hipertiroidismo, ou reduzir, causando hipotiroidismo. Eu já tive uma paciente que começou a fazer uso de Lugol, ela tinha um TPO positivo e isso acelerou o hipotiroidismo dela. A tireoide ela pode reagir de duas maneiras com aquele excesso de hormônio, ou ela bloquear, porque está muito excesso de iodo, muito iodo, ela bloqueia assim, como uma proteção, ou simplesmente ela pode pegar aquele iodo e começar a produzir, já que ela tem essa possibilidade. Então, em pessoas que têm predisposições às doenças tiroidianas, à autoimunidade, e elas podem desencadear, abrir o quadro de hipo ou de hiper mais rápido pelo excesso de Lugol, de iodo, tá? Mas não, a lesão que a gente tem aqui, que leva à falência da tireoide pelo iodo, não é o iodo, é a radioatividade, tá? É a radioatividade. O iodo foi só uma porta para a tireoide conseguir introduzir essa radioatividade, essa molécula dentro da célula. Então, é um processo que demora, é um processo que age no DNA da célula, que vai levar para apoptose, morte celular programada, tudo certinho, mas induzida pela reação química da radioatividade, tá? Aí é bem complexo, gente, isso é bem de medicina nuclear mesmo, tá? Isso é no plano, né, professor? No plano ou no bosque multinodular, tá? Doença de Graves também pode ser tratada com iodo radioativo? Pode, falei para vocês. Pode também. Se não entrar em remissão com as medicações orais, pode. Outra coisa, eu vou fazer iodo radioativo naquela paciente que chegou para mim gritando vontade de engravidar? Não posso, tá? Então, tem que saber individualizar o tratamento. Vou fazer iodo radioativo no Graves que tem uma oftalmopatia bem importante? Também não posso, tá? Então, na maioria das vezes, o Graves vai ser início de tratamento com medicações orais e o adenoma tóxico. A opção inicial é o iodo, eles não têm oftalmopatia, a não ser, o que eu posso fazer é a cirurgia em nódulos muito volumosos, em pacientes que desejam engravidar rápido. Então, uma mulher que está com plano de engravidar esse ano, ela descobriu o adenoma porque estava fazendo exame para poder engravidar. Eu não vou ter segurança de encaminhar essa paciente para iodo radioativo. Ela talvez não espere 6 meses, que é o tempo para eliminar toda a radioatividade do corpo para ela poder gestar. Então, eu vou fazer a cirurgia, tá? E aprendi nos livros que Plummer é benigno. Porém, eu tive uma paciente com Plummer, inclusive até hoje eu não consegui ter tempo de publicar esse caso. Depois, quem quiser me ajudar, a gente faz esse caso. Quem gosta, gente, vou ser sincera, eu já gostei muito dessa coisa de relato e tal. Hoje eu não tenho muita paciência. Mas quem quiser, foi uma paciente que me procurou por um hipersubclínico, então ela tinha um TSH suprimido, com P4 normal. Durante a investigação, a ultrassom dela tinha 2 nódulos, um do lado direito e um do lado esquerdo. E aí, com o hipertiroidismo, vocês vão aprender na aula do nódulo que tem hipertiroidismo e tem nódulo, tem que fazer cintilografia. Ela fez cintilografia, o nódulo do lóbulo direito era um nódulo quente. Fechei o diagnóstico de doença de Plummer, né? O do outro ladinho era pequenininho, era bonitinho, não precisava fazer nada, era frio, mas não tinha indicação de punção, não tinha. O outro lado era Plummer. Então, o que a gente aprende? É Plummer, não precisa fazer punção. O nódulo tem 99% de chance de ser benigno. Pronto, mas o nódulo dela era muito feio. Apesar de cacutar e produzir hormônio, era um nódulo que tinha características estranhas de malignidade. Era um nódulo todo irregular, era um nódulo com microcalcificações
Era um nódulo com padrão vascular muito alto, mas isso também podia ser pelo plumber, mas era um nódulo feio. Na hora que o radiologista viu, ele não sabia que ela tinha hipertiroidismo e que tinha que ter feito primeiro a cintilografia. Esse radiologista ele é muito bom, é da minha confiança, muito mesmo, mas ele precisaria ter a clínica para poder opinar se vai para punção ou se vai para cintilo. E ele falou, olha, eu acho que conheço sua médica, ela é muito boa, ela vai pedir punção desse nódulo, só que ele só avaliou o nódulo, não a clínica, mas beleza. Aí ele falou, essa paciente ligou no consultório, querendo um encaixe urgente, porque ela precisava de um pedido de punção. E aí, aquela coisa de você fazer as coisas rápidas, né? Aí a minha secretária, doutor, tem uma paciente aqui que ela está desesperada, porque o nódulo dela deu câncer, ela precisa muito fazer a punção, o médico já vai fazer agora, ele vai encaixar, porque o médico não pode pedir, o radiologista não pode pedir punção, mesmo sendo médico. Ele vai fazer o exame, vai ter que fazer, mas quem tem que pedir é o médico assistente, né? Ainda mais que é ele que faz, também conflito de interesse. Aí, mas ele pediu para ela, pediu para mim. Ele sabe que eu pediria mesmo, se fosse indicado, né? Ela já tinha feito esse cintilografia, tinha dado plumber. Mas enfim, ela não sabia e ele não sabia. Mas ela chegou no meu consultório, rápido, não sei o que. Aí eu olhei o ultrassom, falei, nossa, não, mas esse nódulo realmente é muito suspeito. Gente, mais de 5, vou ensinar para vocês, tem que fazer a punção. E eu olhei o consultório dela? Não. Eu não olhei o consultório dela, eu pedi a punção, porque eu também achei o nódulo muito suspeito, mas muito suspeito. E aí, ela fez a punção e veio que câncer. Veio câncer no nódulo. O nódulo 2, o mesmo nódulo que era hipercapitante, estava levando ao hipertiroidismo, porque ela não tinha nada positivo, ela não tinha Graves, era câncer. E não tinha dúvida, veio Bethesda 5. Cirurgia. Foi porque o nódulo é muito suspeito, né? Então, mesmo sendo plano, e quando esse nódulo for muito suspeito, não fala, tem que fazer punção também, né? Mas foi assim, porque talvez eu, não sei, eu pediria punção porque o nódulo era muito suspeito, mas foi porque realmente eu não tive nem tempo de raciocinar e ficar me perguntando, poxa, mas é plano dele? Como que o plano está tão suspeito assim? Ia para a punção, mas eu daí ficava me questionando, nossa, mas quando ela chegou, que eu vi, nossa, doutor, ainda bem que a gente funcionou, né? Porque a senhora tinha falado do plano, aí que é benigno. Eu falei, 90%, 90 e poucos por cento é benigno. Mas o seu não. Ela foi para a cirurgia, eu fui no Hospital do Amor. Quando voltou da cirurgia, lembra do outro nódulo? Câncer também. Câncer também. Então ela já tinha um carcinoma papilítico multifocal dos dois lados. Aí ela fez o outro radioativo, porque o câncer é considerado metastático, quando você tem de um lado e tem do outro. Então ela fez cirurgia, tirou a tireoide, curou o hipertireoidismo, né? Não tinha como fazer iodo, gente, não pode fazer iodo quando o nódulo é suspeito. Até você, se o nódulo é suspeito, mesmo sendo plumber, tem que fazer punção. Porque o iodo ele vai diminuir a tireoide, mas ele não vai curar o câncer, porque a dose do iodo para hipertireoidismo não é a dose do câncer, tá? Tem que tirar a tireoide. O iodo radioativo para câncer a gente só faz depois que já fez o tratamento cirúrgico. E aí ela fez uma dose de 100. Para hiper, falei que 15, 10. Para câncer é 100, 200. Tá? Então só para contar. E aí eu fui ver esse caso ano passado no congresso que eu fui conversando com as minhas professoras. E aí as minhas professoras, eu falei, e aí, prof, o que a senhora faria? Aí ela, minha filha, plano é benigno, né? Eu falei, prof. Não, vai ter o câncer. Ela, minha filha, mas é 1%. Eu falei, eu sei, mas eu vou ter que mudar minhas referências. Eu vou ter que fazer uma revisão bibliográfica, vou fazer uma nova revisão, porque ela é toda estudiosa, né, doutora, não sei mais o quê. Não quero esse caso, vamos sentar, vamos fazer isso, vamos pegar os casos do plano que a gente tinha. Aí ela falando para a residente nova lá, né, agora eu sou uma residente. Fulana, vamos sentar na segunda-feira, vamos pegar todos os nossos planos, vamos fazer uma avaliação dessas funções, desses ultrassons, vamos ver se não deixamos passar batido nenhum nódulo que precisava ser funcionado e vamos funcionar.
vamos funcionar. Achei ótimo. Aí a outra residente que falando assim, vou te pegar, hein? Vou te pegar, né? Mas gente, é aquela coisa, a literatura é o que eu estava vendo antes, agora mudou, agora tem que sempre ficar antenado. Eu mandei para as minhas amigas aqui também e tal, mas ainda não publiquei esse caso. Dá trabalhinho, né, gente? Publicar, fazer relato, né? Até que publicar dá mais trabalho. Só fazer um pôster no congresso dá menos, né? Bom, falamos de hiper, fechamos hiper. Agora a gente vai falar de hipo, tá mais tranquilo. Hipotiroidismo, deficiência na produção dos hormônios tiroidianos. É uma doença de diversas etiologias. A principal que a gente fala muito é a tiroidite de Hashimoto, mas o hipotiroidismo pode ser ocasionado por uma cirurgia na tireoide, pós-droga antitiroidiana, metimazol pode induzir a hipo, pode ser pós-iodo radioativo, né? Pós-radioterapia do pescoço, um tratamento para um câncer na garganta, pode levar à destruição da tireoide, tá? Enfim, né? Todas essas causas, e existe também mutações que vão precipitar ali alguma falha na síntese hormonal e causar um hipotiroidismo congênito, tá? Quando esse hipotiroidismo acontece na infância de forma grave, podendo ser congênito ou mesmo carencial, mas é desde o início da infância, ele gera um quadro clínico bem grave chamado de cretinismo, muito raro, gente. Depois que melhorou a investigação diagnóstica, os exames são feitos com mais rapidez. Às vezes até na rede pública de saúde é muito fácil de fazer. Esses casos graves na infância realmente ficaram muito raros, tá? Então, o hipotiroidismo primário é quando a doença é na tireoide. Isso serve para todas as outras doenças hormonais. E quando a doença é na própria glândula, a gente chama de primário. O secundário na hipófise, ou seja, faltando a produção de TSH, e o terciário no hipotálamo. Porém, esse termo terciário e secundário a gente resume em central, tá? Por quê? Porque a gente não dosa PRH, precisaria ter uma lesão muito específica no hipotálamo, gerando hipotiroidismo para eu falar que foi terciário, tá? Então, quando a falha é central, eu não consigo dizer às vezes se é na hipófise ou se é no hipotálamo, então eu vou nomear como hipotiroidismo central, tá? Primário, pode ser congênito, como eu falei para vocês, pode ser adquirido pela tiroidite de Hashimoto, pode ser pós-cirurgia, pós-radioiodoterapia, induzido por tionamidas, que é o tratamento do hipertiroidismo. A miodarona, gente, pode induzir o hipotiroidismo, e aí vamos lembrar da miodarona causando hipotiroidismo por conta de quem? Qual é a molécula que tem na amiodarona? Né? Então é pelo iodo que faz parte da composição da miodarona, tá? E o tratamento com interferon para hepatites também pode induzir o hipotiroidismo, tá? Central, tumores hipotalâmicos, hipofisários, doenças infiltrativas, às vezes uma doença infiltrativa do sistema nervoso central, uma TB, uma esclerose, ou inflamatória, uma sarcoidose que acomete a hipófise, pode sim destruir ali a hipófise e levar ao hipotiroidismo. Irradiações, então, um paciente que tem um tumor cerebral e fez uma radioterapia. Enfim, pode levar uma lesão também hipotalâmica, hipofisária e levar ao hipotiroidismo. E aí, nesses casos de central, uma coisa muito importante, eu tenho que pesquisar outras deficiências hormonais. Porque geralmente as doenças que acometem a hipófise, elas não vão ser exclusivas das células tirotróficas. Então, se o paciente tem um hipotiroidismo central, chegou para você com todos os sintomas de hipotiroidismo, o que chamou a sua atenção foi isso, aí você fez uma investigação de hipo, pediu TSH, pediu T4 livre, fez uma sugestão de que era um hipocentral, você fechou o diagnóstico, você precisa pedir uma ressonância e investigar outras deficiências hipofisárias, né? E genético, porque o gene que regula a função dos hormônios hipofisários
é o PROP1 e o PIT1, eles podem vir com defeito e não gerar essa linhagem celular hipofisária, tá? Então é o que a gente chama de panhipopituitarismo, tá? Todas as linhagens das células da hipófise não funcionam, ele tem um pan, hipo de baixo, pituitarismo de pituitária, que é o mesmo nome da hipófise, tá? A gente também chama a hipófise de glândula pituitária, tá? Aí só voltar aqui para vocês, que eu tinha falado para vocês que eu ia fazer uma pergunta, né? Que eu fiz do hiper e agora eu vou fazer do hipo, mas não vai valer meio ponto, porque eu já expliquei na aula passada, mas vamos lá. Vai valer uma lembrança com carinho na hora da prova, se precisar ajustar a dose, a nota, vai lá, tá faltando 0,2 a dose, não precisa também trabalhar. Tá faltando 0,2, pra não ir para uma repositiva, uma coisa assim, sabe? Porque às vezes vocês acham que a gente tem obrigação de dar 0,2 para não ir para repositivo. Não, tem que merecer, né? Então quem sabe agora, se eu vi vocês responder e precisar, eu vou lembrar, olha, era participativo, respondia tudo. Vamos lá, como eu vou suspeitar laboratorialmente que o paciente tem um hipo central? Fala o valor do TSH e fala o valor de T4 livre. Quem quer falar primeiro? TSH. Não, fale o valor da sua cabeça, não assim, acima de tanto. Fale. Um TSH de tanto, um T4 livre de tanto. A senhora não tem escapatória, a senhora tem que fechar o diagnóstico de hipo central. É assim. Fala. 4,5 e o T3 normal. E o T3? T4 normal. Não. TSH. Ele Dá um valor aí, TSH. 0,4 a 4,5. Então, o TSH vai estar normal, pode estar Coloca um valor aí. 4,5 e ele vai estar abaixo, digamos, do valor normal, 4,5. É normal. O T4 e o T4 ele vai estar baixo também. Ele vai estar baixo. Olha, o TSH não vai estar com 4,5. É porque ele vai estar ou baixo, Ele vai estar ali, 0,8. Ele vai estar abaixo ou vai estar normal. Ele vai estar. Mas vocês estão querendo colocar ele muito lá perto, porque vocês ainda não estão acreditando. O valor dele Mas não faz assim, diferença nenhuma. ou ele vai estar normal, ou ele vai estar baixo, o T4 ele vai estar baixo. O T4 está baixo. Perfeito. Vou lembrar de você que está ali. Mas eu quero que vocês entendam que se o T4 livre está baixo, o TSH pouco importa nesse sentido quando é central. Ele pode estar 0,8, ele pode estar 1, ele pode estar 2. Ele só não pode estar elevado. Mas 4,5 está muito perto do limite máximo. Pode ser um hipoprimário. Se o valor é 4,5, ele está 4,5, entendeu? Aí está tendo o TSH ali, olha, 4,5. Não me faria pensar no hipocentral, um TSH muito perto do limite máximo de referência. Entendeu? Porque daí significa que o 4,5 está tendo produção de TSH. Está sendo estimulado Eu iria repetir, você entende? Mas eu bati o olho no TSH de 0,8, porque 4 livre bem baixinho, aí é central. Mas aí foi essa pergunta que eu falei. Um exame, um resultado que não faça eu nem pensar que possa ser outra coisa. Entendeu? Esses dias eu recebi uma paciente vinda do cardiologista. Ela fez uma cirurgia por um macroadenoma hipofisário. 15 anos atrás, 20 anos atrás, ela tinha um macroadenoma não funcionante da hipófise, é um tumor da hipófise não funcionante, mas era muito grande e daí precisava retirar. E ela ficou com panhipopituitarismo. Então ela toma remédio tireoide, ela toma corticoide. Como ela já estava na menopausa, ela não teve exposição hormonal e ela já era mais idosazinha, ela não precisou fazer uso de GH, tá? Mas ela usa remédio para tireoide e remédio para insuficiência adrenal central. E aí ela foi com um cardiologista, o T4 livre. Normal. Eu uso o TSH para acompanhar os pacientes que têm hipocentral. Eu preciso normalizar o TSH, eu vou olhar para o TSH, ver se ele está normal, na hora de fazer o acompanhamento. Não. Hã? Mas não adianta
produz. Mas eu tenho que cuidar para saber se é central ou... Não, é um acompanhamento, já tem um diagnóstico, ela não está tratando, só para saber da dose. Não. Agora, o cardiologista só sabia que ela tinha hipo. Foi lá e me pediu um TSH. Aí o TSH da mulher, ela realmente, gente, destruiu a hipófise. Então ela não tem TSH. O TSH dela é 0,2. E o T4 livre dela é o quê? Ela tem hipertiroidismo? Não, ela tem hipo, está bem tratadinha, ela está usando uma dose boa, ela não está com excesso. E o T4 livre dela foi normal, 1,1. E aí ele encaminhou urgente para mim, porque paciente em tratamento para hipo com dose alta, suprimindo TSH, evoluindo com hipertiroidismo. Hiper. Porque pode acontecer, não pode? Você não pode dar uma dose de hormônio para o paciente alta e suprimir? Pode sim. Eu posso estar tratando o paciente e suprimir o TSH dele em dose alta. Mas o T4 livre dela era normal, mas ele não se atentou para história. Ele não se atentou que o hipo dela é central, não é primário. Entendeu? Então, se o hipo é central, o TSH dela não tem, é zero porque não é que está suprimido pelo feedback do T4, é zero porque ela não produz, ela fez uma cirurgia, ela retirou ali a hipófise. Poderia aumentar o tanto que foi de T4 dela que não ia fazer, ia continuar sempre zerado, entendeu? Aí eu falei pra ela, olha, fica tranquila, vai ser sempre assim, seu TSH. Não, doutora, eu sei. Eu não falei nada pra ele, não, mas eu sei que a senhora já me falou isso. Uma vez, lembra? Ela já tinha se assustado uma vez, entendeu? Então, são essas coisinhas, assim, sabe? Que, claro, eu achei legal, porque ele se preocupou e tal. Mas a história precisa saber, né? Porque se ele não tivesse se preocupado e tivesse simplesmente interpretado, ele ia fazer o quê? Ele ia diminuir a dose da minha paciente, ela estava usando levotiroxina 50. Ele ia reduzir, baseado no TSH suprimido. E vocês conseguem entender que um paciente com hipo, usando uma dose muito alta, ele pode induzir um hipermedicamentoso e suprimir o TSH. Podia ser isso que estava acontecendo. Só que tudo depende da etiologia da doença. O hipo dela não era primário. O que a senhora falou que pode induzir é só se for primário, né? Sim, se for primário. Mas qual que é o mais comum? Não, primário. Coitado do cardiologista, ele não lembrou de perguntar que ela tinha feito uma cirurgia na hipófise, tinha retirado a hipófise, que ela tinha hipocentral. Ele achou que ela tinha um hipo primário e que a dose estava muito alta, já que ela é uma idosa, faz mal para o coração, né, uma dose alta de hormônio tiroidiano, e aí ele vai logo urgente com o seu endócrino para ela mexer nessa dose. Ainda bem que ele caminhou, porque se fosse outro, ele poderia ter feito o quê? Reduzido a dose da paciente e ter induzido ao quê? Um hipo mesmo. Aí o T4 ia ficar baixo, tá? Xirra? Pós-parto. Ela é uma causa rara ou muito comum? Ela é uma causa rara de hipotiroidismo central, mas geralmente não vamos desconfiar da xirra pela tireoide. Qual vai ser, na evolução de uma mulher que fez síndrome de xirra, a atenção assim para que ela tenha desenvolvido isso no pós-parto imediato? Não vai produzir leite. Entendeu? Ela vai ter, primeiro que ela vai ter um parto mais complicadinho, com uma hemorragia, difícil controle, um sangramento difícil controle, pós-parto, então ela vai ter esse relato do pós-parto ruim, com hemorragia. Depois ela vai ter uma apoplexia hipofisária, pode ter dor de cabeça muito forte, e quando ela for dar mamar, ela não vai ter como dar mamar, porque a hipófise produz lactina, a hipófise dela sofreu apoplexia, né? Faltou sangue na hipófise por conta desse quadro hemorrágico. Teve uma hipotensão, faltou suprimento vascular na hipófise, a hipófise morreu, né? Parou de funcionar. E aí ela vai ter isso primeiro. Inclusive, esses dias, uma endócrina de Católica, que eu gosto muito boa, Cristenise, ela pegou uma paciente já com 6 anos pós-parto, com xirra.
E não foi a mama que não chamou a atenção dos médicos a falta de lactação naquela época. Ela está nervosa, está ansiosa, o parto foi muito estressante. O que fez o diagnóstico de Sherman dessa paciente com um diagnóstico posterior, insuficiência adrenal. Ela chegou com a Cristelise, eu tinha passado por vários clínicos com quadro compatível com insuficiência adrenal, hipotensão arterial, perda de peso, falta de apetite, chegou assim, magrelinha. Aí um clínico mais idoso pediu um cortisol para ela, veio 2 de cortisol, 2. E aí, com esse histórico, aí ela foi buscar a causa da insuficiência adrenal, já fez diagnóstico de insuficiência adrenal, tratou, mas foi buscar a causa. E na investigação teve esse relato de um parto muito complicado, com hemorragia, com não sei mais o que. A ressonância confirmou, achava a hipótese que sofreu apoplexia, enfim, aí fechou o diagnóstico, entendeu? Mas assim, já com insuficiência adrenal, podia ter morrido, entendeu? O cortisol é um dos hormônios mais importantes que a gente tem. Né? Ela está com 2 de cortisol, né? Então assim, mas acontece, Deus protege. Eu falei para Deus protege. Meu Deus do céu, Deus protege muito, né? Porque essa mulher estava andando aí sobrevivendo, né? O quadro clínico do hipotiroidismo. Vocês já viram? Você tem que fazer um TSH, porque está com muito frio, né? Já é né? A pessoa sente mais frio do que todas as outras pessoas no mesmo ambiente. Tá certo que tem muita gente que está agasalhada aí. Então você, essa aqui está agasalhada. Não precisa fazer um TSH com urgência, não. Né? Eu também estou com frio. Mas assim, depende do quê? Depende primeiro da idade que a pessoa tem. A gente já está com as epífises todas fechadinhas, nós não vamos ter problema na nossa estatura, no nosso crescimento por conta de tireoide. Mas uma criança que tem hipotiroidismo pode sim ficar mais baixa, ter uma baixa estatura ou prejuízo no crescimento pelo hipotiroidismo. Dificuldade de concentração, criança, adulto, tá? Então depende da idade, a manifestação clínica, mas também depende da velocidade de instalação da deficiência. Como assim, professora? O quadro clínico vai ser mais exuberante em quem fez de forma aguda ou quem foi perdendo devagarzinho o hormônio? Agudo. Então, uma pessoa que retirou a tireoide, que fez a dose de iodo radioativo e não tratou depois de alguns meses, ela pode desenvolver um ímã mais forte do que quem tem tireoidite Hashimoto trabalhando devagarzinho. O pós-operatório de um paciente que fez tireoidectomia total, se ele não usar o hormônio logo imediato, gente, ele pode até aquela semana até ter um coma mixedematoso, né? Porque ele não tem nada, ele tinha hormônio, depois no outro dia ele não tem nada mais, tá? Então precisa sim saber que a manifestação clínica depende disso e não depende dos exames, tá? Ou seja, o paciente que tem TSH de 80, o outro que tem um TSH de 15, não é que um é mais grave que o outro. É o tempo de instalação que levou aquele TSH conseguir chegar a 100 e chegar a 15, tá? Não assusta o paciente, não está morrendo já, calma, vai tratar do mesmo jeito. Não vai ser um tratamento diferente porque o TSH está maior ou diferente porque o TSH está menor. É hipotiroidismo, a recomendação é a dose tanto a tanto, que eu vou passar para vocês, tá? Importante que hoje, vocês estão tendo pediatria, não vou aprofundar no teste do pezinho, mas o teste do pezinho dosa TSH, né? Então a gente consegue, de forma bem importante, diagnosticar precocemente e tratar o hipotiroidismo congênito, tá? Então o teste do pezinho é feito e dosa TSH. Mas não foi feito o teste do pezinho. Quais são as manifestações clínicas do hipotiroidismo congênito ao nascimento? Às vezes é sintomático, mas a presença de hérnia umbilical deve chamar atenção. Uma icterícia prolongada deve chamar atenção, uma hipotonia muscular, e essa hipotonia também pode se refletir numa dificuldade de mamar, um choro mais rouquinho e o aumento da língua, tá? A macroglossia, você dá pra notar que tem a língua ele chora, a língua todinha vai pra fora, porque tá maiorzinha, né? A herniazinha umbilical, e aqui vocês percebem que o nenenzinho, ó, né, não sustenta, tá hipotônico, tá? Gente, isso aqui é um
quadro grave de hipotireoidismo que não foi tratado. Esse é o cretinismo. Olha, essa criança tem 5 anos. Olha a estatura da criança. Né? Olha a fraqueza dos membros, não fica em pé, está sendo segurado, não tem força muscular, a hérnia umbilical, a faces, né? Então, foi uma criança que não foi tratada, e essa é a gravidade do hipotireoidismo congênito. Na infância grave, o hipotireoidismo grave, que acontece na primeira infância, no início da infância, tá? Ali nos primeiros anos de vida, não tratado. E aqui talvez tenha sido congênito e não foi feito diagnóstico. Então, geralmente, para esse quadro é congênito, não é feito diagnóstico na infância e vai complicando. Pensar que essa criança também não tem nível intelectual adequado, entendeu? Então, por quê? Porque a mãe transmite o hormônio para a criança, mas depois de alguns meses, terceiro mês, a criança tem que produzir, né? E não produz. Então, todo esse desenvolvimento fica comprometido desde o nascimento. Tá? E, gente, são coisas que são manifestações que são irreversíveis. Agora, eu não consigo mais dar hormônio e recuperar tudo que essa criança perdeu em 5 anos. Por isso que o teste do pezinho, ele é obrigatório. Quem for trabalhar em unidades de saúde mais afastadas, tem que cobrar da família isso, sabe? Tem que dar, nasceu a criança, o médico tem que estar fazendo esse acompanhamento pré-natal, nas consultas, e fazer a busca ativa da mãe, se a mãe levou para fazer os exames, para ter essa atenção, porque, imagina, é reconhecido agora nessa fase, né? Mas no começo o tratamento é muito simples de fazer, tá? Então, quadro a partir da primeira infância pode ser insidioso. Na tireoidite Hashimoto pode ter um bócio, atraso na velocidade de crescimento, um sobrepeso em relação à altura, mas não vai ser obeso. Falei para vocês, a obesidade não é causada, o tireoidismo não leva à obesidade, pode levar ao sobrepeso, um inchaço, uma retenção, tá? Na criança também um atraso na dentição e na idade óssea. Mas aí, como todos os outros pacientes com hipotireoidismo, letargia, intolerância ao frio, constipação, pele seca, edema, isso é comum até os adultos, tá? Essas outras manifestações são mais comuns aqui, ó, atraso na dentição, atraso na velocidade de crescimento, mais na infância, tá? Mas no quadro clínico geral, a maioria de vocês talvez vai tratar de adultos, né? Então, pele seca, uma letargia, um raciocínio mais identificado, a fala lenta, uma sensação de frio, né? Sempre um pouco mais frio que as outras pessoas, um edema palpebral, esse edema também pode ser visto edema periférico, sua menos, a pele do hipotireoideu é uma pele mais fria, do hipertireoideu é uma pele mais quente, um quadro de anemia, constipação, ganho de peso, queda de cabelo, mulheres com hipotireoidismo, alterações menstruais, principalmente em aumento de fluxo, aumento de duração do fluxo, então uma polimenorreia ou uma menometrorragia, tá? Um fluxo sanguíneo mais aumentado. Ah, professora, pode ficar sem menstruar? Pode, mas o mais comum é aumentar o fluxo, aumentar o volume sanguíneo menstrual, tá? Então, esse aqui é a fotozinha lá do corpo, né? Uma paciente com um quadro de hipotireoidismo com face de mixedematosas, né? Aqui uma idosa também com hipotireoidismo, mostrando alguns sintomas assim, já de hipotireoidismo bem avançado, sem tratamento, a face meio apática, macroglosia, tá? Pode fazer um edema de pálpebra aqui, mas ela pode fazer também um edema periférico e comprimir, causando um quadro de síndrome do túnel do carpo, tá? Então, está mostrando aqui o quadro da síndrome do túnel do carpo e a criança aqui com cretinismo, que é aquele menininho lá que a gente mostrou na foto parecida, tá? O quadro clínico, citei para vocês, manifestações clínicas, sinais e sintomas. E aqui a gente vai falar assim, na parte laboratorial, achado, exame físico, no sistema metabólico, há uma elevação de LDL, tá? Podendo ou não ser acompanhada de aumento de triglicerídeos. Não há uma alteração do HDL, que é o hipotireoidismo, mas há sim elevações importantes do LDL, sendo que eu expliquei para vocês, causando uma dislipidemia secundária.
chegar com um paciente com hipotireoidismo, LDL de 200, a gente fica doido para tratar aquele LDL, querendo começar uma estatina pelo aumento do LDL, porém, se tem hipotireoidismo não tratado ou errado, tratamento com doses erradas, a gente tem que corrigir o tratamento, efetuar o tratamento e reavaliar esse lipidograma depois do tratamento, tá? Do mesmo jeito, triglicerídeos, tá? Tem triglicerídeos muito elevados, o paciente tem um diagnóstico de hipotireoidismo ou tem hipotireoidismo, mas não está dentro do alvo do tratamento, você tem que tratar, otimizar as doses e depois repetir o lipidograma. Sistema cardiovascular pode haver uma bradicardia, redução do débito cardíaco, hipofonese de Buras. E aí uma outra coisa que pode acontecer, gente, o hipotireoidismo pelo edema, esse aumento do líquido tecidual pode ser causa de derrame pleural e derrame pericárdico, tá? Todo derrame pericárdico, todo derrame pleural, que é mais fácil de funcionar, que for o transsudato bilateral, a gente tem que lembrar de hipotireoidismo, tá? Não é causa comum, tá, gente? Como o transsudato muito mais frequente, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, sabe? Outras causas também não infecciosas são mais comuns, principalmente na história clínica, você vai ver, às vezes, a história clínica do paciente tem insuficiência cardíaca, tem um derrame pleural bilateral, transsudato, porém existe sim também a possibilidade de ser hipotireoidismo. Um paciente meu fez diagnóstico de hipotireoidismo no hospital de base internado por um derrame pericárdico. Não fui eu que conduzi, ele foi muito bem conduzido por base, foi iniciado o tratamento, chegaram nesse diagnóstico de hipotireoidismo, ele tratou, hoje ele só trata hipotireoidismo. A partir dele foi feito o diagnóstico da mãe e da irmã, né? Tireoidite de Hashimoto, tá? A família tem, os três são meus pacientes, tá? Diagnóstico diferencial, aí aquela coisa, né? Lembrar um paciente com sobrepeso, que todo mundo fala, não, é sobrepeso, é hipotireoidismo, né? Obesidade é hipotireoidismo. Por quê? Por que a gente pode lembrar do paciente com obesidade que ele possa ter hipotireoidismo? Pelos alguns sintomas, cansaço, indisposição, ganho de peso, né? Fadiga, mas isso aqui é só para você fazer o diagnóstico diferencial, né? A fase, enfim. Depressão, inclusive, hipotireoidismo pode levar à alteração do humor, tá? O humor deprimido, então, pacientes depressivos, acredito que isso deva ser um protocolo dentro da psiquiatria, avaliar a possibilidade, sim, de um hipotireoidismo, de alterações hormonais, tá? Demência, por conta de que idosos podem fazer o hipotireoidismo assim, com sintomas de esquecimento, alteração do humor, letargia, raciocínio. Também precisa avaliar a TSH, vocês estão tendo neuro. Então, vocês tiveram demência já? Vai precisar, alguns exames são importantes. Demência, vitamina B12, VDRL, TSH, né? Então, hemograma, e insuficiência renal crônica. Mas assim, isso aqui é só para lembrar, para fazer vocês raciocinar, tá? Hipotireoidismo primário é mais comum, 99% dos casos, geralmente é mais mulher do que homem, então 10 mulheres para um homem, 10 sexo feminino para um masculino. A tireoidite crônica linfocítica, que é a tireoidite Hashimoto, é a causa mais comum. É uma doença autoimune caracterizada por infiltrado, linfócitos, levando a fibrose, tá? Os anticorpos circulantes, falei para vocês, o mais frequentemente positivo é o anti-TPO, que é o anticorpo contra a peroxidase da tireoide, mas também pode acontecer o antitireoglobulina, uma predisposição genética e pode ocorrer junto com outras doenças autoimunes e muito frequente cromossomopatias. Então, pacientes com síndrome de Down, síndrome de Turner, tem que ser feita uma busca de hipotireoidismo, tem que ser dosado TSH. É comum o hipotireoidismo primário em crianças com síndrome de Down, com síndrome de Turner, tá? E vocês lembram dessa correlação com outras doenças autoimunes que eu falei lá no DM1? Quais são as duas doenças que precisam ser rastreadas no paciente com diabetes mellitus tipo 1?
doença, não anticorpo. Isso. Bom, vou lembrar de você, com carinho, que você sempre participa. Mas esses alunos assim que participam, eles não precisam, gente. Chega e já passa tudo. Se eu der, vai ficar com 11, aí não tem como colocar 11. Aí dá pra Aí não, é intransferível. Aí faz Não, é intransferível. Ocorre então com outras doenças autoimunes e cromossomopatias. Esses dias, olha, gente, não sou blogueira, mas eu tinha que fazer uma postagem sobre esse caso. Uma paciente me procurou com antitPO positivo, tiroide de Hashimoto, e ela tinha uma deficiência importante de vitamina B12, 140 de vitamina B12, 130. E primeiro que ela acho que nunca tinha dosado, enfim, mas veio comigo, a gente fez a reposição e eu achei muito baixa. E pelo fato dela ter uma doença autoimune, me alertou a possibilidade de investigar outra doença autoimune que cursa com deficiência de B12. Qual que é? B12, se eu não me engano. Qual é o nome da doença? Anemia perniciosa, tá? Anemia perniciosa. E aí eu falei pra ela, olha, sua B12 é muito baixa, vamos fazer reposição. Ela não quis usar a injeção na primeira vez, até porque ela nem tinha o diagnóstico dela ainda, então eu aceitei fazer oral. Mas eu pedi um anticorpo pra ela. Aí são 2 anticorpos que a gente pode dosar. Quais são? Na anemia perniciosa. Isso. E o antifator intrínseco, né? E aí o dela veio positivo, o antifator intrínseco, bem positivo, bem reagente. O outro eu não pedi que o plano não cobria, e acabou fazendo só o plano comigo, veio positivo e fechou o diagnóstico. Qual a importância de fazer o diagnóstico dessa paciente? Não era só repor B12? Ela tem Também. Mas, gente, se ela vai lá com um médico que só se preocupa em fazer a reposição e não investiga, enquanto ela tem dinheiro para estar nessa clínica, pagando essas infusões, tá tudo legal. Porque os médicos, eles pedem todas essas vitaminas. Falo para vocês, há uma lista de exames gigantes que os médicos solicitam. A grande diferença é que muitos desses médicos não têm esse raciocínio que eu tô falando para vocês. Gente, quem aqui conhece muitas pessoas que discutem clínica médica e que acabam de formar e tem clínica médica, residência de clínica médica? Hoje vocês estão lembrando. Será que daqui a 3 anos vocês vão estar lembrando disso? De anemia perniciosa, de anticorpo anticefaloparental, antifator intrínseco, quando chegar um paciente na tua consulta com vitamina B12 baixa? Enfim, só para alertar. E precisa saber por quê. Se teu objetivo é só ganhar a infusão da B12, que na farmácia é uma caixinha custa R$30 com 3 ampolas, mas que você pode cobrar 150 na tua clínica, você vai fazer 3 ampolas, a cada uma a 150. Mas é só essa a tua preocupação. O paciente consegue pagar uma consulta de R$600 e pagar mais essas ampolas e ficar vindo com você de 3 em 3 meses? Eu estou dizendo de 3 em 3 meses, porque uma paciente que tem uma condição dessa tem que estar fazendo reposição de B12 de forma parenteral, intramuscular, pelo menos a cada 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Enfim, agora, essa paciente foi lá, ela não tem condição de voltar. Mas vai fazer diferença? Vai. Porque se você investigou, você vai dizer para ela, olha, dona Maria, está aqui a receita para a senhora aplicar daqui 3 meses. A senhora não precisa voltar comigo se a senhora não puder pagar uma consulta. A senhora, esse tratamento vai fazer parte da sua vida. E isso mata, falei para vocês, deficiência de B12 pode levar a várias condições neurológicas. Síndrome, uma mielopatia, uma síndrome de medula, com perda de força, tá? Pode fazer coma, entendeu? Então, uma neuropatia periférica terrível, anemia, enfim. Sim, mas tem um quadro de... a síndrome da medula, né? Quando você tem perda de função, tem um nome para aquilo. Eu fazia essas referências naquele site bem legal que vocês estudam, que acho que vocês estudam porque não é aberto.
que tinha atualizações em inglês. Não, é o outro. Tinha muito, adorava aquele site, tinha na universidade. Toda semana eles atualizam. É, com muita revisão, muita revisão. Ele é americano, tá? É muito bom para estudar, porque ele faz revisão de tudo. Aí eu quero estudar anemia. Nossa, ele faz uma revisão toda de anemia. Hã? É inglês, depois eu vou lembrar, tá? Tem como até pagar, a gente tem como a gente pagar, assim, enfim, tinha esses quadros assim, aí tinha muito relato de déficit de B12 quando a gente estava essas síndromes medulares. Então é uma doença que você precisa fechar o diagnóstico, basta você começar a repor e não saber, porque se ele não sabe da doença dele, ele usa no primeiro ano, no segundo ano ele não usa, no terceiro ano ele não usa, mas você fala pra ele, olha, é pra sempre, você produz um anticorpo contra o fator para absorção da sua B12, então é pra sempre. Hipotireoidismo central pode ser congênito, falei para vocês, pode ser uma cirurgia. E lembrar que, se for genético ou se for uma cirurgia ou uma rádio, pode ter associação com outras deficiências hipotalâmicas e hipofisárias. Tá? Então, no hipotireoidismo central, fez o diagnóstico de hipotireoidismo central. Gente, como que a doutora vai colocar na prova? Eu não vou colocar só o exame laboratorial, eu vou colocar uma história clínica corroborando com isso. Então, vou colocar paciente, 69 anos, tratada por um tumor cerebral há 3 anos, com não sei quantas sessões de radioterapia cerebral, entendeu? Ou cirurgia do tumor que ficava do lado da hipófise, entendeu? Para você entender qual o diagnóstico, qual o tratamento, como monitorar o tratamento e qual a sua preocupação em relação a essa doença. Diagnóstico, tireoidismo central. Tratamento, levotiroxina, na dose que eu vou explicar. Monitoramento, através de qual exame? Dosagem de? Dosagem de T4. Você te curiou para falar TCH. Não, porque você ainda gosta de 3 T4. E qual outras deficiências vocês vão pesquisar? Cortisol, IGF-1, pode colocar o GH, mas eu estou explicando para vocês IGF-1, GH. 60 e poucos anos, precisa avaliar eixo reprodutivo? Não, né? Prolactina? Não, né? Prolactina, não precisa. Agora, se for uma mulher de 33 anos, parou de menstruar depois do tratamento finalizado há 1 ano para a radioterapia. E qual é o hormônio que vocês vão dosar para avaliar o eixo reprodutivo desse paciente? E LH e FSH? Precisa pedir LH e FSH? Não precisa. Onde é precisa LH e FSH? Não vai adiantar nada para ti. Se ele estiver normal, ele pode estar inapropriadamente normal, não fez uma cirurgia de hipófise. É o mesmo raciocínio do TSH. Mas aí o estradiol, mas eu vou colocar no caso, eu estou falando do mesmo caso. É o mesmo caso, eu só mudei a idade. Entendeu? Então eu doso estradiol e progesterona. Ela não está menstruando, o estradiol está bem baixinho, progesterona também. E ela teve a cirurgia hipofisária. Ela tem um hipogonadismo central, entendeu? Tá bom, mas vamos supor que ela tenha 50 anos. Aí talvez precise fazer. Por quê? Porque pode ser a menopausa. Aí se LH e FSH estiverem bem altões, bem elevados, não houve comprometimento do eixo gonadal pela cirurgia. É menopausa mesmo. Mas se ela está sem menstruar, estradiol está baixíssimo, menor do que 20, menor do valor de referência, e LH e FSH estão inapropriadamente normais, essa falência, na verdade, não é ovariana, não é primária, é central, tá? E, gente, e essas coisas aparecem assim, a gente tem que raciocinar. Olha só, eu trabalhei muitos anos no Oswaldo Cruz. O paciente veio comigo, tratando hipotireoidismo, e era um TSH bem normal,
sabe? Ela já estava tratando, a TSH sempre assim, 2,5, 2,8, e o T4 livre, normal, porque ela estava em tratamento, ela resolveu continuar o tratamento, e eu continuava pedindo TSH e T4 livre, TSH e T4 livre. A professora Marcela não sabia que era central? Não, mãe, era primária, ela chegou na prova como primária, beleza. Aí, ela me relatou que parou de menstruar. Mas que ela já tinha parado de menstruar há um tempo. Não é para fazer dosagem de LH e FSH para mulheres com 40 e poucos anos que gostam de estar na menopausa, mas a gente dosa. Não, você vai ver um monte de dosagem, a gente dosa. E aí eu dosei. E aí vem o LH e FSH baixo. E o estradiol baixo. Eu falei, isso está errado. Ela é muito obesa, ela tem diabetes, ela tem hipotiroidismo, dislipidemia, doença varicosa. Então aquela paciente cheia de comorbidade, precisa repetir, porque, sabe, pode estar influenciando a dor inflamada. Repetir, continuava o LH e FSH inapropriadamente baixos, com estradiol baixo também, ela com 49 anos. Pedi uma ressonância. Muito bom. Muito bom. Cerebral. Ela tinha, acho que era um meningioma, que empurrava muito a hipófise dela, e acho, entendeu? E aí ela foi pro neuro, né? E aí ela devia ter ido pro central também, mas eu não tinha como saber que o TSH dela era normal, 2, e eu não ia deixar de fazer o TSH porque nunca me chegou nada que ela tinha que ir pro central, e eu não tinha exame dela inicial para ver que era um TSH normal ou T4 livre baixo, porque ela já chegou comigo em tratamento, então o TSH era normal, mas o T4 livre era o quê? Normal. Olha, era um nível primário na minha cabeça, eu estava tratando, estava tudo normal, eu continuava pedindo TSH igual. Até que ela parou de menstruar, mesmo ela foi, eu sei quando ela parou de menstruar, se ela já tinha parado, só sei que começou a queixar disso. Ela veio assim, tô na menopausa, não tem que fazer tratamento, queria fazer reposição, enfim. Ninguém nunca quis me repor, porque eu sou obesa, então eu devia ter parado de menstruar também, mas ninguém tinha falado de possibilidade de repor hormônio porque era muito obesa, gente. A gente tem receio de dar comprimido oral para paciente obeso, hipertenso, né? Que seria a única coisa que ela teria condição de fazer, porque adesivo, gel, é muito caro. Então ninguém deve ter barrado já de cara, porque era do SUS, porque era obesa, e barraram a reposição hormonal. E quando ela viu comigo que eu fiz um monte de pergunta, quis ajudar, obesidade, ela achou ali uma brechinha para falar da reposição hormonal, foi aí que eu descobri um hipogonadismo central e a ressonância confirmou um tumor. Depois ela foi acompanhar com a neuro, não tinha indicação de cirurgia, tá, ainda, não tinha nada de visão comprometendo, e ficou acompanhando, não sei se depois ela operou a saída dos altitudes. Mas aquela questão de você olhar os exames e desconfiar, não tem como, é tudo erro, não bate, repete, dá vontade de falar que é erro, porque às vezes você não conhece o laboratório do SUS, do interior, não sei de onde, mas a gente precisa repetir e continuar a investigação até fechar o diagnóstico, tá? Então lembrar, toda vez que o caso for central, tem que pesquisar outras deficiências, tá? Diagnóstico hipotireoidismo primário, como é que é o laboratório, né? TSH elevado, T4 livre, baixo. Professora, e quando não for, e quando o TSH for alto e o T4 livre for normal, como que eu chamo isso? E aí agora que a gente está falando do TSH alto, então não é mais hiper subclínico, é hipotireoidismo subclínico. Isso é muito comum de acontecer, muito mesmo, por N motivos. Um dos motivos pode ser nutricional carencial, tá? Por exemplo, em regiões onde há redução do consumo de iodo, selênio, tá? Ou seja, faz com que a tireoide comece a trabalhar menos e o TSH já comece a subir. Mas pode ser a fase inicial de um hipotireoidismo autoimune, uma tireoidite de Hashimoto na fase inicial. O que vai ditar para mim o tratamento são os valores que esse TSH está, ainda com o T4 livre normal, e o paciente, porque todo hipotireoidismo subclínico em gestante tem que ser tratado. Todo hipo subclínico em gestante tem que ser tratado, independente do valor do TSH.
na população geral, eu trato hipossubclínico, que é TSH alto, com T4 normal, quando o TSH está acima de 10. Tá? Toda vez que o meu paciente não alterou o T4 livre, porém o TSH já se elevou tanto que ultrapassou 10, eu preciso tratar. Por quê? O TSH não ia chegar a 10 se não tivesse faltando em vários momentos o hormônio tiroidiano. O feedback existiu porque faltou o hormônio tiroidiano. E se ele já se elevou tanto, está faltando em muitos momentos, só que invariavelmente na hora que dosa não falta. Mas não ia chegar a tanto se não houvesse um bom período de dias ali sem hormônio suficiente. Então, todo hipossubclínico onde o TSH está acima de 10, eu trato adultos, adolescentes, idosos, tá? Preciso tratar. Na gestante, TSH passou do limite de referência, é 4,5, está 5. Com T4 livre, normal eu trato. Na verdade, gestante, a gente trata com TSH até maior que isso, tá, gente? Maior que 4, a gente já trata. Mas eu não vou dar aula para vocês de hipotiroidismo na gestação, tá? Mas lembrar, na gestante a gente tem que ser muito cauteloso. Viu um TSH alterado na gestação lá na UBS, referencia urgente para o especialista. 4. Mas depende, gente, se tem anti-TPO positivo, se não tem, então muda muito. Posso discutir com vocês a diretriz depois. Mas só para ficar alerta. Sim, fica alerta. Gestante acima de 4 já fica alerta, tá? Porque vai precisar. Agora, se for menor do que 4, mas tem anti-TPO positivo, você já tem que tratar. Por quê? Porque senão você tem que monitorizar os pacientes todo dia. Se ela tem anti-TPO positivo, qualquer momento ela pode desenvolver hipotireoidismo, tá? Qual é o valor normal do TSH de 4? Na prova será Vou colocar, mas aí vou colocar entre 0,58 a 4,5 e o T4 livre entre 0,70 a 1,7, eu sempre vou colocar, tá? Pode ser que até um caso ponha um, no outro caso ponha outro, mas naquele caso vai estar, entendeu? Eu sempre tento colocar os mesmos valores na prova inteira, mas são questões que eu fiz no ano X, no outro ano, não sei o quê, tá vendo? Ó, eu não inova tanto assim, né? Agora, uma outra coisa, gente, para você fazer o tratamento, aí você vai usar o valor ali de referência, mas saber que eu vou colocar para você, individualizar esse TSH por faixa etária, tá? Para cada faixa etária, a gente tem uma necessidade hormonal tiroidiana diferente, isso faz com que o nosso TSH também seja fisiologicamente diferente, tá? E uma outra coisa, gente, falei para vocês acima de 10, mas vamos ter um pensamento assim bem racional? Vamos lá. É um paciente que está com TSH de 7,5, T4 livre normal, com anti-TPO de 1.800. Aí, você repete, toda vez que você vai fazer o tratamento de uma doença hormonal, você precisa repetir esse exame. Você nunca vai tratar um paciente com o primeiro exame alterado, gente. Você sempre vai repetir. O tratamento para a vida inteira é um hormônio, depende de muitas coisas. Falei para vocês, tem um monte de armadilha nas dosagens hormonais. Então, sempre vai repetir antes de começar a tratar o seu paciente. Repete, Dona Maria, amanhã, e traz esse exame para mim. Eu atendo a senhora daqui 3 dias que eu vou esse exame, eu atendo a senhora, mas eu preciso repetir. Repetir, era 7, agora está em 8,5. Você vai esperar chegar a 10 a tratar esse paciente antes de ter um positivo. Ele tem tiroidite, esse TSH está subindo. Vai ou vai chegar acima de 10? Vai, gente, tá? Outra coisa, está em 6,5 o TSH, o T4 livre está normal, de TPO positivo. Você pediu uma ultrassom, tiroide inflamada. Tiroidite de Hashimoto, ultrassom vem. Tiroidopatia crônica, tireoide heterogênea, nananana. Um monte de corpo já encontrou ou não já encontrou a tireoide? Já encontrou. É questão de quanto para ele fazer tiroparar? E ele tem sintoma, ou seja, tem 4 litros normal ali, ó, naquele dia. Você repete o TSH, se normalizar muito, você não trata. Mas se continuar ali no subclínico, o paciente tem algumas manifestações inespecíficas, tem tiroidopatia, você pode fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Começa para ele uma dose baixa, avalia as manifestações clínicas depois
e ver. Doutor, isso não está no livro, não. Não, gente, isso aqui é vida, tá? É vida, porque às vezes os médicos ficam batendo com o paciente. Gente, é clínica, é ali, você é o paciente. Individualizados, eles existem, mas existe a individualização do consultório, tá? Então, assim, se o paciente, eu vejo que ele está alterado, mas não está acima do limite, por exemplo. Ah, não, se não estiver acima do limite dele, não tem hipossubclínico. Mas e se ele tiver sintomas? Ah, não, mas aí, sintoma de hipotiroidismo com TSH dentro de uma faixa considerada normal, e foi estudo Mas científico. está aumentando. Ah, não, daí aumentei. Não, mas aí tá aumentando, mas sempre dentro da faixa normal, aí você não trata. Eu vou tratar com doses menores. Não trata, gente. Quando é que eu vou tratar com doses? Quando ele tem hipossubclínico com anti-TPO positivo. Com anti-TPO positivo, ele tem um hipossubclínico no exame laboratorial, tem anticorpo positivo, ou seja, ele tem um fator agressor tireoide dele, que você já até encontrou. Então ele pode sim estar flutuando e o TSH já subiu, demonstrando que está no momento que está faltando hormônio. Se o TSH não mexeu, está sempre dando valor de referência, mesmo que ele tenha sintoma, esse sintoma é do hipo? Não, mas Não. é porque eu estava falando em relação de aumentar o valor dele. Eu estava um pouco alterado. Eu não posso me tratar ele, eu fazer 2 exames. 2 exames. Aí o segundo eu vi que aumentou. Aí, Aumentou para quanto? Tipo assim, era 6, foi para 7? 6,8. Tá, e o P4 nível normal ele não tem marcador nenhum positivo. E aí eu posso ir. Aí você vai fazer o seguinte, suplementa a selênio para ele. Averiga como é que está a ingestão dele de sal, entendeu? Melhora a parte nutricional desse paciente, vê como está o ferro. O ferro também precisa de ferrotireoide. Vê se não é um paciente obeso. O TSH nos pacientes obesos, ele aumenta um pouquinho para modular a resposta hormonal, entendeu? Então tem muita coisa. Se o anti-TPO for negativo, não trata de cara, você não achou ainda um fator causal. Não é? Não está faltando hormônio porque ele não produz. Pode ser essas regulações de vitamina. O TPO positivo, mas é que o TSH dele, ele está normal. O TSH normal você só acompanha. Só acompanha. Aí, claro, se a tireoide dele está alterada já, aí você acompanha mais pertinho. Entendeu? Agora, se for uma mulher, você acompanha. Mas se ela quer engravidar, naquele momento você tem que tratar. E se ela tem anticorpo positivo, desejou engravidar, só que ela pensar que engravidar e voltar com você. Engravidou, então vem estar com você no outro dia. Entendeu? A ultrassom, só para mostrar para vocês aqui, fazendo uma heterogênea, uma normal. Não sei se vocês conseguem ver um monte de travezinhas inflamatórias, um monte de linhazinhas brancas, processo inflamatório, tá? Isso aqui, falei para vocês, do hipotiroidismo subclínico, TSH alto, 94 normal, e o tratamento do hipotiroidismo. Levotiroxina, tá? Em dose única diária, sempre orientar o paciente a tomar o remédio em jejum. O remédio tem que ser tomado em jejum, tem que aguardar pelo menos 30 minutos, idealmente 1 hora para poder comer. O remédio não pode ser tomado com remédio da pressão, não pode ser tomado com remédio do estômago, que reduz, que aumenta a acidez, pelo contrário. Quando o paciente está fazendo tratamento para doença do refluxo, gastrite com os inibidores, inibidor da bomba de prótons, altera a resposta do remédio de tireoide. Porque aumenta o pH e o pH bom para a mistura da levotiroxina é ácido, o mais ácido possível. Por isso que tem que ficar à noite, madrugada inteira de jejum, porque de manhã é o melhor momento em jejum para a absorção do medicamento, tá? Então qualquer medicação que seja tomada junto, alimento, vai atrapalhar a absorção do remédio de tireoide. E sempre perguntar sobre a adesão quando você está vigiando o tratamento do paciente, porque muitas vezes você vai ajustar a dose e é uma medicação que ele está usando de forma errada, ele está tomando o remédio de forma errada. Tem muitos pacientes que não querem tomar de manhã em jejum, eles tomam tipo assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, quando acorda, e jantaram meia-noite, 10h30, 9 horas, e aí muda, a resposta não fica boa. Só de passar o remédio daquele horário de manhã em jejum já ajuda, sem precisar aumentar a dose, tá? A dose varia de acordo com a idade, o peso, vou falar para vocês. Existem outras influências também.
O remédio ele é absorvido a nível de intestino delgado. Se o paciente tem parasitose, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, vai ter prejuízo na absorção, tá? Já peguei pacientes recentemente, esse ano e ano passado foi o ano da parasitose que eu tratei e tive resposta. Duas pacientes, uma chegou com TSH de 18, sem mexer na dose, sem alterar peso, já há 40 anos, sem nada, e gelatou para mim, estava com adesão legal. Eu tratei parasitose intestinal, TSH sem ajustar a dose, caiu de 3. Né? A gente sabe que isso pode acontecer. A gente tem, gente, todo mundo tem verme, gente. Vocês só precisam descobrir, fazer o exame e dar positivo. Todo mundo tem, né? Então, claro que uns acabaram de tratar, não tem, outros realmente não tem, mas a grande maioria pode ter. Então, essa paciente tratou e deu certo. A outra expeliu o verme pouco, tá? Tava tomando banho e expeliu, e aí eu falei pra ela, ai meu Deus, eu não vou tomar não. Aí ela, nossa doutora, a senhora tem medo? Aí eu falei assim, oxe, mas eu fiz medicina, eu trato de gente, não de bicho. Ela riu, mas gente, eu não tenho psicológico não pra expelir o verme e olhar, nem a pau, entendeu? Mas ela expeliu. Então ano passado eu tratei muito parasitose com o intuito de ajustar o hormônio sem precisar aumentar. Outra, H. pylori. H. pylori aumenta o pH ou reduz o pH do estômago? Aumenta ou reduz? Aumenta. Ele precisa se proteger da acidez. Então ele produz uma enzima para aumentar. Isso vai facilitar ou atrapalhar a absorção do remédio da tireoide? Atrapalhar, tá? Então, é comum, quando você está precisando ajustar muitas vezes a dose do hormônio tireoide e não melhora, a gente tem que pesquisar parasitose, a gente tem que pesquisar H. pylori. E sabendo que doença celíaca também é uma doença autoimune, eu também às vezes pesquiso doença celíaca, mesmo naquele que é menos sintomático, porque às vezes ele só tem uma constipação, uma dor abdominal, emagreceu muito como portador de doença celíaca, mas tem que investigar, tá? O tratamento, então, gente, varia com doses iniciais de 1,6 a 1,8 micrograma por quilo de peso ideal. Você tem que ter uma noção do peso, do peso ideal do paciente. É uma paciente de 37 anos, pesando 98 quilos, com 1,60 m. Esse peso de 98 é ideal? Você vai colocar 1,6 microgramas? Não. Você vai procurar no livro, se você não sabe, no Google, como calcular o peso ideal pela altura. E você vai ter que essa paciente com 1,60 tinha que pesar em torno de 60 até 70 quilos. E joga ali para 70, tá? Mas não coloca pelo peso do paciente, o paciente tem excesso de peso, tá? Senão você vai colocar uma dose muito mais alta. E na maioria dos casos, para mulheres a dose vai ser entre 100 e 150 e os homens entre 125 a 200, tá? Então só para ter uma ideia, tá com receio? Começa, se é rígido, saudável, começa entre 50 e 75 microgramas, tá? E vai ajustando isso a cada 6 semanas. Tempo de resposta para tratamento do hipotireoidismo com a dosagem de TSH, principalmente, que eu quero ajustar o tratamento, eu olho o TSH no hipo. 6 semanas, tá? Eu quero ajustar o tratamento do hiper usando metimazol, eu doso TSH, mas demora para melhorar. O que eu vou ver primeiro de melhora é o T4 livre. Então, no hipertireoidismo, o exame mais importante para me falar se o tratamento está sendo adequado é o T4. Eu doso o T4, abaixou o T4, significa que os sintomas vão melhorar. Ah, o TSH, você vai demorar, a sua ferida é um tempão, ó. Entendeu? O hipertireoidismo que está causando ali problema imediato é o excesso de hormônio. Ah, doutora, aqui também é a diminuição do hormônio. Pois é, mas eu só sei se o hormônio normalizou no sangue quando? Quando o TSH melhorou. Aí sim, se o TSH baixou, tem hormônio circulando no corpo inteiro. Porque só se eu dosar o hormônio não me diz, porque ele pode estar baixo, ele pode estar normal, né? Mas eu quero que ele esteja baixo, reduzindo no hiper.
No P4 não me diz nada se ele está normal, se ele não está, ele não me diz nada. Quem diz se o hormônio realmente está na dose correta é o principal mecanismo de feedback ali para hipo. E por que para hiper não funciona esse feedback? Porque ele está suprimido há um tempão. Ele demora para sentir essa queda, para voltar, entendeu? Outra informação importante: idoso, coronariopatas ou hipotiroidismos graves de longa duração, eu não começo com essa dose aqui, eu começo com doses mais baixas. Então, é um paciente coronariopata, é um paciente acima de 65 anos, eu não calculo a dose entre 1,6 a 1,8. Isso aqui eu só uso para adultos jovens, adolescentes, para idoso, para coronariopata, cardiopata, hipotiroidismo lá de longa duração, TSH acima de 100. Eu não começo já tratando com dose otimizada. Eu começo com doses baixas, 12,5, 25, e eu vou ajustando a cada 15 a 30 dias. Por quê? Por quê, gente? Como é que está a tua adrenal? Então, hipotiroidismo, se tem hipotiroidismo a longa data, como é que ela está? Ela está trabalhando bem forte ou ela está reduzida? Tudo está reduzido em você. Então, de uma hora para outra, você põe lá em 100. Às vezes não segura, né? Às vezes não segura. A demanda de um cardiopata com hipotiroidismo é bradicardia. Está tudo muito devagar. De uma hora para outra, você ajustou aquele metabolismo. Aquele coração vai precisar de mais oxigênio para trabalhar. Às vezes ele não consegue, tá? Dá um infarto, dá uma arritmia. Então, não precisa de pressa nesses casos aqui. Tá? Trata devagar, começa com dose bem baixinha, existe apresentação de 12,5, tá? Então, a resposta do tratamento do hipotiroidismo deve ser variada pela dosagem de TSH entre 4, idealmente após 6 semanas, que é o período mínimo. Você pode fazer com 8 semanas, mas você não vai dosar antes disso. Exceção gestante. Na gestante, a gente faz a cada 4 semanas, porque a gente tem pressa. Tá? Por quê? Porque a gente está com um nenenzinho. São 2 pacientes que a gente tem. Na gestante a gente faz 4 semanas. Mas no hipotiroideu adulto jovem de 6 semanas. Hipocentral, monitoramento pelo quadro clínico e T4 livre. Tá? Não está escrito aqui TSH. Hipocentral, T4 livre, hipotiroidismo primário, TSH e T4 livre, e hipertiroidismo pode dosar TSH, T4 livre, mas qual que vai me dar a resposta se o tratamento está adequado? T4. No hipertiroidismo, T4. Por quê, gente? Então lá, o paciente de vocês com hipertiroidismo está usando 30 mg de tapazol, iniciou o tratamento, você dosa de 4 em 4 semanas no hiper. O T4 você pode fazer com 4 semanas, tá? Aí você começou o tratamento para ele. No primeiro mês ele já voltou com você. T4 livre é normal até 1,7. Deu 1,3. E o TSH 0,00000. Qual a conduta? Ele está sem sintoma, ele está bem, está maravilhoso. Só que tem 4 semanas de início de tratamento. O T4 livre dele era 3. Agora está 1,3, o TSH continua supérfluo, mas ele está bem. Ritmo cardíaco regular, pressão normal, frequência cardíaca normal, não tem mais tremor, parou de emagrecer. Qual a conduta? Manter ou aumentar? Manter. Entendeu? Na próxima vez que vier, com certeza o TSH dele já vai estar melhor. Se tu aumenta a dose, começa a aumentar a dose, baseando em você, vai acabar fazendo hipo. Aí quando ele te suprimir, vai te suprimir, mas o TSH dele vai lá em cima. Tá? Então, sem urgência. É o T4 livre que a gente avalia e o quadro clínico no hipertiroidismo a cada 4 semanas. No hipo, TSH e T4 a cada 6, tá? Aqui só para vocês saberem que a dose é 1,6 a 1,8 porque eu estou falando de adultos. Mas, crianças, a dose é de 10 a 15 microgramas neonatos. Bebezinho de 3 a 1 ano, de 6 a 10 microgramas por quilo. 3 a 10, 3 a 5 microgramas por quilo dia de peso. Idoso, mais baixo, acima de 65 anos, também mais baixo, tá? Essas são as apresentações e as marcas que existem. Eutirox, Dermoide, Puran, não tem nenhum conflito de interesse.
Porém, ó, a gente sabe que o Turan ele tem apresentações bem legais. 12,5, 37,5, 62,5 e hoje já tem até 300. Então isso facilita. Gente, teve uma época que os pacientes usavam segunda, quarta e sexta 50 e terça, quarta e quinta, sei lá, 75 e 100. Segunda, quarta e sexta 75 e nos outros dias 100. Por quê? Porque não tinha dose de 88, que é uma dose intermediária entre 75 e 100. Hoje já tem, entendeu? E aí o paciente desse chegou uma vez para mim dizendo, não, mas que confusão é essa na sua cabeça? Não, mas não vai dar certo, doutora, eu já uso isso há não sei quantos anos. Não, vamos tentar. Vamos tirar e vamos fazer todos os dias 88. E deu certo. Né? Outros eram 50, 75. 50 e 75. Agora tem 62,5. Né? Para facilitar, tá? É isso aqui que a gente prioriza no tratamento do lipo. As metas de reposição de acordo com a faixa etária. Meta de TSH de acordo com a faixa etária. 20 a 60 anos, entre 0,5 a 2,5. Ah, professora, mas deu 3. Tá bom, 3, tá ali. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é, quando estão tratando um idoso, você não precisa normalizar o TSH pelo valor de referência. O idoso, o TSH do idoso, a gente vai saber que ele vai aumentando, ajustando de acordo com o metabolismo daquele paciente. Hormônio sexual reduziu, GH reduziu, tireoide também vai reduzir. Isso é fisiológico. Agora eu recebo idoso com TSH de 6,5, que está ainda, nem é hipotiroidismo, e já começa a medicar o idoso. TSH de 6,5, o que é isso? TSH de 6,5 com T4 livre normal é o hipo, sub, tem que tratar se esse TSH for acima de 10, então está recebendo tratamento porque o TSH de 1. Aí o idoso recebe tratamento sem necessidade, o TSH de 1 vai estar 1. Ele está ou não está com mais hormônio do que o necessário? Tá, isso não vai dar problema, gente? Vai dar, espera uns 10 anos, uns 5 anos, pode dar um aumento cardíaco, uma hipertrofia do septo ventricular, pode dar complicação, uma arritmia. Então existe isso aqui para nortear o nosso tratamento. Então um idoso entre 70 e 80 anos, fisiologicamente o TSH pode ser entre 2 a 8. Vai repetir, o TSH do idoso, doutora, é 8, mas o TPO dele é 1000. Aí você pode avaliar e iniciar. Você vai começar com 1,6 microgramas? Você vai começar com quanto? Com 12,5. Ah, ele está cansado, identificado, a memória está ruim. Começa a 12,5. Melhorou? Mantém, mas deixa o TSH dele fisiológico, 5, 6, 6,5, tá? Do mesmo jeito que tem pacientes que vão nos médicos, mas os médicos brigam com o paciente, não acredita. Uma menina de 23 anos com TSH 4,5. Tratando hipotiroidismo, 4,5, o valor de referência era 5,4. E ela estava com 4,5 falando que estava se sentindo cansada, indisposta. Aí ela já tinha passado por 2 endócrinos. Ah não, mas ó, já é outra coisa. Tá normal o seu exame, olha aqui, ó. É de 0,57 o valor de referência, então iniciado os valores de referência. Até 5,3, você está com 4,5, você tá normal, pode ir, tchau. Não, eu estou cansado, estou me sentindo mal. Não, mas o seu exame está normal. Peraí, 20 e poucos anos. Não vale a pena, gente, aumentar a dose dessa paciente, ver como ela fica? Eu estou tratando um valor de referência? Não. Uma mulher. E se você conseguir um exame dela antes do hipotiroidismo, talvez o TSH dela fosse normal, fosse mais baixo mesmo. Aquele era o normal para ela. Entendeu? Então aumentei e ela melhorou. E continuou dentro de uma faixa segura. Eu não vou usar para ficar em 0,1, gente. Eu estou suprimindo demais. Aí está em excesso. Vou falar um negócio para vocês. Meu TSH normal, 3,6. Eu faço normal, meus marcadores são negativos. Se eu começar a usar hoje 25 microgramas sem precisar, meu TSH vai ficar em 0,9. E aí? Aí eu vou com a minha amiga e falo assim, não amiga, meu TSH é 0,9. Aí ela vai falar, mas você está usando remédio? Se eu falar que não, ela vai falar que está normal. Se eu falar que estou, ela vai falar que está o quê? Normal. Agora, vocês sabem qual é o meu normal. Qual é o meu normal? 3,6. Mas e aí? Estou usando, vai dar problema? Mas, é a minha fisiologia? Não.
mas está normal. Mas eu estou tratando eu estou tratando o normal do valor laboratorial. É isso que você precisa entender. Hoje tem muito médico dando T3 e T4 no exame normal, considerando apenas um exame, não considerando a harmonia do paciente. TSH não é TSH só por causa de TSH. TSH é TSH por causa de T4, por causa de TRH, por causa de alimentação, por causa de peso, por causa de sexo, por causa de um monte de coisa. Aquilo ali foi o seu equilíbrio, você está bem. Ah, mas eu tenho muito cansaço, mas dorme bem, mas come bem, mas se alimenta. Eu não vou te dar um hormônio para tratar um cansaço, eu vou te dar um hormônio para tratar uma doença. Entendeu? Então é isso. Por isso que às vezes o médico acha que não está fazendo mal nenhum dar hormônio, sendo que o valor de referência do laboratório ainda está normal. Aí critica a gente endócrina. Ah, mas vocês são muito exagerados. Qual que é o problema de dar hormônio aqui o valor de referência? Então não faz medicina não, faz biomedicina. E daí você não precisa da clínica e da lista da doença. Você só precisa estudar valor de referência. Mas gente, vocês vão aprender. Você faria um diagnóstico de hipotireoidismo central estudando só valor de referência? Não. Você tem que entender toda a fisiologia. Porque ali o T4 livre vai para baixo, mas o TSH está normal. E aí, como é que vai saber que aquilo ali é central se não estudou a fisiologia e tudo? O hipogonadismo hipogonadotrófico. Você sabe, um homem com testosterona de 200, mas com LH baixo e FSH baixo, tem hipogonadismo? Sim ou não? Sim. O LH está normal, o FSH está normal, a testosterona está baixa. É central isso aqui, ó. Entendeu? Então é isso. Olha só como é que fica o paciente antes e depois do tratamento do hipotireoidismo. Olha o edema palpebral, olha a boca aumentada, olha um pouquinho de bócio. Parece até que fez um botox. Até a ruga está sumindo, porque o rosto não está mais inchado, né? Então é isso aqui que muda, tá? E aí, falei para vocês algumas coisinhas aqui em quem pesquisar hipotireoidismo, tá? Hoje em dia a gente pede para todo mundo, porém, medicina baseada em evidência, saúde pública, tem as suas indicações precisas, em provas de residência vai ter as indicações precisas, tá? Por que dosar TSH em portador de síndrome de Down? Tiroidite Hashimoto é mais comum associada com sonfatia, né? Síndrome de Turner, hipercolesterolemia, justifique. Na prova de título lá, na prova de residência, porque vai dosar TSH no paciente com LDL de 200. Porque hipotiroidismo é causa de epidemia secundária. Gente, as provas são simples, mas é tudo porquê, tudo tem porquê. Você acabou de aprender, você sabe. Mas a gente fica com que a prova de título oral, a prova de residência, é um bicho de sete cabeças. Não, é raciocínio. A medicina é raciocínio, tá? E aí, não vai dar para falar de nódulos, então não vai cair na prova. Vai cair hiper, fisiologia da tireoide e tudo que existe de diabetes. E aí eu vou aproveitar, quem quiser fazer pergunta sobre diabetes agora pode falar, ou cale-se para sempre. A dose? Sim. Sim, a dose. 1,6 a 1,8 e saber se for coronariopata, se for cardiopata, se for idoso, se for hipotireoidismo de longa duração, eu vou colocar paciente com queixa, não sei o que, há 30 anos, fez um TSH que deu 200, como começar o tratamento desse paciente? Fisiologia e foi isso. Diabetes. Não, diabetes não. Agora eu quero o nome da substância, não quero o nome comercial. E nem o nome do mecanismo de ação. Qual o tratamento? Inibidor da SGLT2. Alguém faz uma receita escrito uso oral, 1. Inibidor da SGLT2, 10 miligramas. Nem o farmacêutico vai saber, gente, que você está com esse peso. Então, porque não está fazendo a obesidade nas respostas, é análogo do GLP-1. Ninguém faz uma receita escrita análogo do GLP-1. Eu até aceito falar o Ozempic, mas análogo do GLP-1, você está falando a mecanismo de ação, não tem como. Ninguém faz receita com esse medicamento assim, né? Ele não tem problema cardiovascular, nem renal. Eu uso a
pode ir no Se ele puder pagar, e lembre outra coisa, na prova, o paciente, se eu não falar que é um pobrinho, que tem uma renda baixa, ele é o quê? Rico. Então, eu passei que tem clamida, porque só eu não tenho clamida. Não é porque você tem dinheiro pra usar os impliques, você tem dinheiro. Vou anotar. Manda Você não menospreza o paciente. Até no computador, esqueci. Você sempre saiba quais são as melhores medicações, oferecer as melhores medicações para o seu paciente. Porque se você só aprende só do SUS, você não vai saber que aquele paciente pode comprar, mesmo estando no SUS, e mudar a história da doença dele, mudar a vida dele. Então aprendam todos os números, saibam de tudo, para quando chegar um paciente você oferecer, você falar que ele não pode. Ontem o paciente veio comigo porque ela mudou de médico, porque ela queria trocar o chip que é metformina, e inibidor da SGLT2, porque estava muito caro. Ah não, doutor, o médico trocou meu remédio e passou esse caro aqui. Eu não quero, está muito caro. Quando eu falei para ela que tinha melhorado muito algum número dela, quando eu mostrei que normalizou aquele caso, quando eu falei que ele tinha cardiovascular, ela quis trocar? Não, ela falou, não, doutora. Eu acho que dá. Mas ela usava Rivenclamida e metformina, que era gratuito. Agora ela está pagando 200 e pouco no Chile do. Ela, poxa, ela foi atrás, eu tenho plano, ela não precisa pagar essa consulta comigo, eu tenho plano. Ela foi lá tentar voltar aos anteriores. Mas eu mostrei para ela a melhora da creatinina dela, caiu, tudo melhorou. Ácido úrico, poxa, ela continuou usando o remédio, né? O que mais, gente? Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Quando tem um vendedor, e aí está explicado, está funcionando, está aplicado no 9, eu posso ficar com a terapia, né? Para aplicar baixar. Sim, você sempre pode estar com insulina, gente. A hora que vocês fizerem, qualquer opção, pode mais insulina do paciente. Agora, existe um momento que você